doendo que eu fiquei dançando ali fora. Vou apresentar descalço que eu vou ficar mais à vontade. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a minha equipe. Não, por favor. Pode passar o slide. O Léo, que está passando os slides, ele é médico, então vai se formar esse ano. Eu sou o João, formação de publicidade e propaganda, mas aqui eu fui categorizado como designer. Temos o Lohan, programador e desenvolvedor de hardware e mobile. A Mel, também é designer, me ajudou a montar a apresentação. E o Arthur, que também é desenvolvedor. Bom, primeiro eu queria apresentar uns números para vocês, e caso alguma pessoa não saiba, que são números relevantes para a gente apresentar a solução. Primeiramente, a gente tem 512 mil empresas industriais no território brasileiro. Essas empresas empregam cerca de 1 milhão e 500 trabalhadores da indústria. Anualmente, a gente tem 700 mil acidentes laborais, e alguns deles, inclusive, acabam ocorrendo a fatalidade e a pessoa vai a óbito. E os encargos por essas pessoas que se acidentam chegam a ser 10 bilhões de reais por ano. Bom, esse é o cenário. E qual o problema que a gente identificou nesse cenário? As pessoas não utilizam o EPI. Muitas pessoas às vezes esquecem de utilizar ou não têm a ciência de que há necessidade da utilização, então esse é um dos primeiros problemas. Falta ações preventivas no sentido de acompanhar anteriormente o trabalhador para saber se ele tem algum tipo de problema, para que ele não faça determinado tipo de esforço. E também, muitas vezes, o trabalhador ou a própria indústria não se preocupa em dar o treinamento necessário para que o trabalhador saiba, de fato, manejar e utilizar o EPI. A partir desses problemas, a gente desenvolveu uma solução. A solução se chama SIGIT. O SIGIT é um sistema composto por uma pulseira inteligente que conversa com uma central, e essa central envia informações para uma plataforma de gerenciamento. Ali tem um modelo em tamanho um pouquinho maior para vocês poderem observar. Obviamente ela não funciona, né? É só uma questão de design mesmo. E agora o Lohan vai explicar para vocês o funcionamento. A gente poderia falar, mas acho que mostrar é muito mais legal, é muito mais interativo. Muito bem. Então eu vou pedir para onde você experimentar essa pulseira, você vai fazer o papel do funcionário, a pessoa que está trabalhando na obra. Se puder colocar, por favor. Deixa eu só conferir se está aberto aqui o aplicativo. O Léo já pode abrir o aplicativo. Aquele seria o aplicativo do inspetor, a pessoa que ela está ali para verificar a obra. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu abrir. Opa, legal. Então, aqui seria o equipamento de EPI que você estaria usando. Se quiser colocar, se quiser deixar pertinho de você, legal. E aqui seria a luva. Na verdade, como você pode ver, ele tem uma LED que ela vai ficar verde ou vermelho. Se estiver vermelho, quer dizer que você não está usando algum equipamento de EPI, está faltando alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou afastar de você a bota. Isso aqui vai aparecer no aplicativo do inspetor. Botas não encontradas. Parmeline, é o nome de teste. Vou trazer a bota de volta para você. Beleza, a bota está ok. Agora eu vou tirar o capacete. Você poderia, por favor, clicar na tela vermelha? Capacete de segurança. E o mais legal de tudo,
Está tudo ok? Deixa eu sair aqui. Você teve algum problema, algum acidente na obra? Você pode vir aqui, apertar nesse botão. Meline está pedindo ajuda. Aconteceu algum tipo de acidente, você não tem acesso a ninguém perto de você, você aperta, o gestor vai saber que você está em perigo. Bom, basicamente esse é o funcionamento, dando continuidade de maneira mais breve. Por favor, Léo, vamos voltar para os slides. Bom, os benefícios da indústria. Quais são os benefícios que ela ganha? Coleta de dados para análise, você está mapeando, monitorando o funcionário o tempo todo. Controle sobre a produtividade, você sabe se ele está rendendo no seu trabalho ou não. Redução de custos, afinal, um trabalhador saudável, um trabalhador que tem saúde em dia, vai ser mais produtivo. Segurança jurídica, caso algum trabalhador venha agir de má fé, você tem algum tipo de prova para poder se blindar disso. E aproximação do trabalhador, afinal de contas, você demonstra uma preocupação com ele, fornecendo um EPI para poder cuidar da sua saúde. As instituições como o SESI, você tem acesso a dados do setor importantíssimos. Agora para as perguntas da banca, 5 minutos de pergunta, pode ficar na frente. Vamos passar o microfone da banca, por favor. Aí vocês podem responder aqui. Você já tem aqui. Muito bem, primeiro parabéns pela apresentação e pela funcionalidade do protótipo em tão pouco tempo. Eu tenho uma pergunta com relação à viabilidade econômica desse empreendimento. Eu gostaria de saber um pouco mais de estrutura de custos e se essa aplicação poderia ser aplicada e ser compatível com os custos que as indústrias têm para administrar tal tipo de necessidade. Perfeitamente. Agradeço pela pergunta, porque ia chegar nesse ponto. Bom, a gente fez um orçamento de quanto custaria fabricar esse tipo de equipamento. A gente orçou que importando alguns equipamentos da China, mesmo com a taxa de importação, sairia mais ou menos a unidade em torno de 60, 50 reais por equipamento, por cada pulseira, fora a central, que se a gente fizesse, a empresa entrasse com um investimento de R$129 ao mês, a gente, mesmo recebendo esse valor, a gente conseguiria garantir que 10 funcionários estariam seguros, estariam sendo atendidos com a pulseira. Se você for no contraponto, R$129 por mês não é nada comparado a um acidente que um trabalhador venha acontecer. Ou seja, você vai ter encargos de R$20 mil se eventualmente acontecer alguma coisa com ele. Parabéns pela apresentação, muito interessante. Vocês já imaginaram a aplicação disso em diversos setores? Eu fico imaginando, por exemplo, no setor de mineração, onde o trabalhador atua em locais bem de difícil conexão do rádio, ou de ondas, ou seja o que for. Como é que vocês estão pensando nisso no trabalhador que está afastado? Bom, esse aparelho ele funciona por Bluetooth, ok? Então, na verdade, nada mais é do que um sinal que está transmitido não pelo mundo, mas sim por uma determinada área. Então, essas centrais que eu havia comentado anteriormente, é uma central exatamente para isso, porque ela recolhe essa informação, armazene e eventualmente ela possa transferir, sem a necessidade de uma conexão à internet, sem que haja necessidade de enviar para outro lugar fora do site de mineração, para que ele possa simplesmente pegar e transferir via Bluetooth para o próprio gestor da obra, que em algum momento essa informação vai ficar armazenada no aparelho e assim que ele tiver uma conexão GSM, ele mesmo vai retroalimentar o sistema enviando essa informação para a rede geral, no caso. Nesse caso, como é que funcionaria um acidente? Desculpa, como que ocorreria um acidente? Como é que é? A informação vai depois. Ah, ok. A pulseira, na verdade, ela não chega a indicar que ocorreu um acidente, correto? Ela simplesmente indica se a pessoa está usando o EPI ou não está, e tem um botão de pânico caso ela queira algum tipo de ajuda, ok? Então, não teria como sinalizar um acidente porque ela não identificaria. Você tem parâmetros como, por exemplo, parada cardíaca. Essa pulseira também ela mede o batimento cardíaco. Se eventualmente parar por muito tempo, a central vai ser sinalizada e vai enviar uma mensagem para o gestor dizendo, ó, verifique esse trabalhador porque o batimento dele cardíaco caiu, ou o próprio acelerômetro do dispositivo. Se acontecer uma mudança muito brusca, e você pode até caracterizar uma queda, às vezes você está aqui, de repente você está aqui, e pode caracterizar isso como uma queda. No setor da mineração existem inúmeras maneiras, você também pode colocar dispositivos como sensores de gás, caso haja algum tipo de vazamento, o que é uma coisa muito difícil de ser identificada. Quando vaza gás é difícil você identificar. Então, um dispositivo como esse, como eu disse, é um dispositivo que no primeiro momento ele é simples, mas ele é incremental.
cada tipo de indústria vai receber um tipo de incremento no dispositivo. Indústria frigorífica, questão de temperatura, a gente sabe também, você pode enviar, por exemplo, uma mensagem, a gente sabe que tem um período de 20 minutos que tem que fazer uma parada por causa da temperatura. Isso também poderia ser sinalizado, a central seria configurada para de 20 minutos enviar uma sinalização para o trabalhador dizendo assim, cara, você está muito tempo, por favor, retire, enfim. 1 minuto para as perguntas finais. Então, uma última, pegando já o seu comentário em relação à indústria frigorífica, né? Indústria alimentícia tem muito a questão de proibição de utilização de adobo. Como é que a gente utilizaria se tu não pode usar o relógio na linha de produção? Ok. Na verdade, assim, a pulseira é só um entorno do real dispositivo. Então, a gente poderia migrar esse dispositivo, por exemplo, para uma sola de sapato, para uma palmilha, por exemplo. Você poderia usar uma palmilha que conteria esse tipo de dispositivo. Afinal, é uma placa pequena que pode ser colocada, enfim, como você disse, você não pode ser no pulso, ela pode ser colocada no tornozelo, você pode colocar numa palmilha, se ainda assim não puder ser, de alguma maneira, dificultar a movimentação do trabalhador, ela pode ser colocada em outra tipo de região do corpo. 20 segundos. Se fosse mais alguma pergunta? Qual é a distância que você pode monitorar um colaborador de uma empresa com esse sistema? Ele é o técnico que vai saber dizer melhor. O Bluetooth tem um alcance de 50 a 100 metros, mas nós temos os centers. Ou seja, se tiver um centro no raio de 50 a 100 metros, a gente vai conseguir monitorar. Muito bom, equipe 3. Então, enquanto os nossos membros da banca colocam as suas avaliações para a equipe número 3, portanto, a gente já pede para a equipe número 5 se aproximar e instalar também a sua apresentação. Equipe 5 para vocês. Tempo também, bastante tempo.